O Botafogo é campeão da Libertadores 2024, um título histórico, e a gente vai contar detalhes de tudo que aconteceu por lá. Um título conseguido com muito esforço, com muito sacrifício, porque o Botafogo perdeu um jogador com 40 segundos de jogo. Olha só, imagens da festa da torcida do Botafogo, aí é General Severiano, né? Olha a lotação, torcida comemorando, uma fanfest promovida pelo clube. A galera em êxtase com a conquista inédita desse time que marca a história. O time que jogou o melhor futebol do Brasil nessa temporada de 2024 e coroa com a primeira de talvez duas conquistas, né? Aí o Nilton Santos, olha, o estádio Nilton Santos também estava absolutamente tomado pelos alvinegros. Uma grande festa foi montada e, para a alegria de todos eles, terminou em festa realmente. Terminou em conquista, terminou em alegria, emoção, né? Todo mundo se abraçando, se confraternizando e tendo a chance de comemorar o título do Fogão. Parabéns a toda a torcida do Botafogo. O Botafogo, legítimo campeão da Libertadores, com todos os méritos, venceu o Atlético pelo placar de 3-1 e faturou essa conquista. Olha lá, o pessoal chorando, se emocionando. Um dia histórico para os alvinegros. Eric Faria, boa noite. Não dava para estar em melhores mãos esse título da Libertadores, né, Eric? Boa noite, bem-vindo ao Troca mais uma vez. Grande Nis, boa noite, Alex, boa noite a todo mundo, parabéns para o torcedor do Botafogo. De fato, é o melhor time da América do Sul e a final, conquistada como foi, ela ainda ganhou contornos ainda mais históricos e dramáticos, né? Para um torcedor daqui a muitos e muitos anos contar, lá em 2024... a gente conquistou uma Libertadores com um jogador a menos desde os 40 segundos do primeiro tempo. Foi uma atuação soberba do Botafogo, se você quiser levar o aspecto tático, o aspecto técnico, o aspecto físico, o aspecto emocional. Enfim, tudo que um time campeão precisa ter, o Botafogo demonstrou essa tarde contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires. Coragem do seu treinador, que ao perder um jogador manteve a mesma equipe, com os mesmos jogadores ofensivos, sem precisar trazer o time para trás para poder suprir a perda do Gregório, que é um volante muito importante, um jogador muito importante ao longo do ano. E eu fiquei pensando assim, se você falasse para um torcedor no fim de 2023, olha, você está sentindo muita dor, mas ano que vem você vai viver uma Libertadores com um jogador a menos e com a chance de ser campeão, talvez esse torcedor não acreditasse. Mas eu tenho certeza que hoje o coração alvinegro está em paz, porque tudo que sofreu em 2023 está pago com juros e correção e muito mérito, assim, porque é um timaço esse time do Botafogo, é um dos grandes times da história do nosso futebol. Torcida alvinegra, antes de continuar assistindo esse vídeo top aqui do nosso campeão Botafogo, campeão da Libertadores, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo e eles são parceiraços aqui do nosso canal. E vocês, é claro, pode estar utilizando o meu cupom que eu estou deixando o link fixado aqui nos comentários, bota 1xFogo. Vocês clicam aqui no link, conhece a plataforma. Para quem não conhece a 1xBet, é uma plataforma top de linha. E lembrando, uma informação importante, se vocês depositarem R$50 usando o meu código promocional, terá 100% de bônus no primeiro depósito, bônus que pode chegar até R$1.560. Hoje já tem jogos do Campeonato Brasileiro, tem jogos lá na Europa, então assim, é sempre bom fazer aquela fezinha e façam aquela fezinha feliz da vida, porque o nosso glorioso, o nosso Botafogo é campeão da Libertadores. Então é isso, galera. Agora vamos voltar a assistir nesse vídeo que está sensacional. Sem dúvida nenhuma. E Alex, futebol, né, é uma montanha-russa de emoções. O que viveram torcedores de Atlético e Botafogo nesta tarde, especialmente, porque, vejam só, com 40 segundos de jogo, né, primeiro que havia uma confiança total da torcida do Botafogo na conquista do título, por tudo que o Botafogo apresentou ao longo da temporada e por tudo que o Atlético não vinha apresentando nos últimos jogos, e a gente já vinha dizendo isso aqui ao longo das últimas edições do Troca de Passes. Mas aí, com 40 segundos de jogo, o Botafogo perde o Gregório expulso, enquanto vocês continuam a ver aqui imagens do Nilton Santos absolutamente tomado pela torcida. As imagens são espetaculares. E aí, Alex, o torcedor do Botafogo fala, tudo acontece com o Botafogo. Na decisão, perdemos um jogador, vamos jogar o jogo inteiro com um jogador a menos. Aí o Botafogo, na sua resiliência, consegue o primeiro gol. Consegue o segundo gol. Com 1 minuto do segundo tempo, toma o gol
para diminuir a vantagem, né? O gol marcado pelo Vargas. E aí, apesar de tudo isso, o Botafogo consegue se manter com a cabeça fresca e levar um título, né? É só o jogador para dentro de campo administrar tudo isso e conseguir levar o jogo até o fim com a cabeça boa, não, Alex? Não é fácil. Boa noite. Boa noite, Felipe, Eric. Não sei se o Eric faria, como eles fizeram. Boa noite para todo mundo que tá em casa. Boa noite para os botafoguenses. É chegada a hora realmente de tirar esse pessimismo, toda essa nuvem negra que acompanha até que se venha um título desse tamanho, com um enredo tenso, como parece que tem que ser, mas enfim, não tem como ser fácil, um título inédito de Libertadores, e veio com um time realmente de um trabalho espetacular que eles fizeram, né? Desde que o John Textor chega, quem ele contrata, quem ele coloca, os jogadores que se vêm, treinadores que passaram e tudo que passou é algo que faz parte da construção para chegar nesse momento maduro, jogando com um a menos, cara, desde os 40 segundos de jogo. Não tem cientista que explica futebol, cara. Isso aí é impossível, né? Só que a maneira que esse Botafogo chegou realmente, esse Botafogo tinha cara de campeão, né? Jeito, você percebe que eles foram amadurecendo, foram crescendo. E é bonito, é gostoso de você ver essa história, né, cara? Então chega a hora para todo mundo e realmente a gente fica vendo a comemoração de alívio. Espero que ninguém tenha morrido, né, do Botafogo. Eu que sou do Rio de Janeiro e acompanho futebol carioca desde a minha infância, eu tô com 50 anos. O torcedor do Botafogo sempre foi um torcedor muito orgulhoso do seu passado, da sua história, né? Sempre cultivou a sua história, as tardes de Garrincha no Maracanã, depois o timaço que tinha Paulo César Caju e Gerson, e depois a era do gol do Maurício, e depois o Túlio Maravilha. Então o torcedor do Botafogo, ele sempre cultivou a sua história, que sempre foi uma história riquíssima dentro do futebol. Mas eu vendo essas imagens de mobilização do torcedor do Botafogo, no Newton Santos, no General Severiano, a quantidade de torcedores do Botafogo que a gente viu em Buenos Aires e que lotaram o Monumental de Nunes, assim, eu me atrevo a dizer que hoje é o maior dia da história do Botafogo de futebol e regatas, cara. Não comparando ou tornando maior o que aconteceu no passado, como eu disse. O Botafogo é um clube que participou da formação do DNA do futebol brasileiro, né? O Botafogo se confunde com a história da seleção brasileira. Mas em termos de pujança, de mostrar para o mundo o que é o Botafogo de futebol e regatas, eu me arrisco a dizer que hoje, 30 de novembro de 2024, é o maior dia da história do torcedor do Botafogo, cara. Olha essas imagens que a gente está vendo no Newton Santos, em General, o que vai acontecer em Buenos Aires, sabe? É algo assim pra gente emocionar, cara. É impactante, cara. Eu pude participar de duas inéditas, cara, e você vê realmente a transformação. Eu costumo falar desde lá, essa conquista da Libertadores, ela é libertadora, realmente, porque o orgulho de torcer pro seu time você tem, mas passa a ficar maior. Você passa a ver mais camisas novas, renovadas, porque aquele torcedor mais antigo ou o torcedor mais novo, então você consegue abraçar todo mundo. É algo que parece que eles não acreditam ou não vão acreditar que está acontecendo. Abre-se um portal pro torcedor do Botafogo, sabe? Era um time que olhava muito para trás. Sim. Eu acho que esse título, a partir de agora, você vai continuar olhando para trás, mas agora você tem um caminho para olhar para frente, sabe? É algo muito grande que está acontecendo na história do Botafogo esse dia de hoje. Não, e tem outros significados também, porque esse título não fala só sobre 2024, ele diz muito também sobre 2023, Sim. sobre todo o sofrimento que o torcedor do Botafogo passou em 2023. Cruzes, cara. Foi incrível o que aconteceu, o derretimento do time na reta final do Campeonato Brasileiro, um título que estava praticamente ganho. O Botafogo chegou a ter 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E o torcedor foi vendo aquilo como areia escapar pelas mãos. Castelo de areia, né? O título foi se esvaziando, se esvaziando. Até pra quem não torce pro Botafogo, passou esse tipo de sofrimento, de incredulidade. Você fala, não é possível. E aí a impressão que dava pro torcedor do Botafogo, né, imagino eu, não ganhou esse ano, não ganha nunca mais. Porque esse ano tava ganho. E aí vem 2024, o começo do ano do Botafogo é muito ruim. O Botafogo faz partidas ruins no início do ano, não engrena. Pesado, né? Tava pesado com o Thiago Nunes, a coisa não vai. Aí chega o Arthur Jorge, vai começando a colocar os tijolinhos no lugar, vai começando a acertar a casa, a coisa começa a ficar mais bonitinha, a casa começa a tomar a cara. E aí o Botafogo chega, né, depois de tudo que aconteceu ao longo da temporada, chega no momento, que é esse que a gente está vivendo agora, em que o torcedor estava aflito com a seguinte possibilidade:
E se o Botafogo, que está próximo de 2 títulos, não conquistar nenhum dos 2? Porque era uma possibilidade real. O Botafogo poderia ter perdido para o Palmeiras na terça-feira, o que deixaria o título brasileiro muito mais distante, e poderia ter perdido a final da Libertadores hoje para o Atlético. O que seria esse fim de ano para o Botafogo? Mais um ano de um sofrimento extremo. Mas, ao contrário, o Botafogo já fatura o primeiro título, tirou o peso das costas. E outra, Felipe. Se vier o brasileiro, né, é um plus. Né, o torcedor já está satisfeito com a Libertadores. É claro que eles querem ganhar o brasileiro também. E vão jogar leves. Vão jogar super leves e tranquilos, e olha... mas com a obrigação de garantir um título desse tamanho já... E o que abre de possibilidade, como eu estou te falando, para o futuro do Botafogo. O Botafogo já está em 2 mundiais agora. É verdade. Agora, em dezembro, já disputa o Intercontinental. Dia 11 tem jogo. Jogo contra o Pachuca, do México. E já está no Super Mundial do ano que vem da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos. Enfim, é um dia, assim, muito marcante. O torcedor do Botafogo, primeiro, tem que celebrar a conquista, tá? Celebra, faz tudo que tem que fazer, não dorme mais essa noite, não dorme amanhã, comemora, e, enfim, vai até quarta-feira, se for possível. Não dá pra falar pra fazer nada com moderação. Nada com moderação. Vai até quarta-feira contra o jogo, no jogo contra o Internacional. Só não morre, gente, pelo amor de Deus. E aí depois pensa nos mundiais e tal. Mas, assim, é algo muito grande que está se abrindo pro Botafogo. É muito grande, assim. E muito grande porque todos que estão aí também, se a gente for olhar essa história desse recente 20 e tantos anos do Botafogo, todos esses profissionais que foram convencidos, escolheram estar no Botafogo, que às vezes falam, é o dinheiro. Não, você também escolhe realmente projeto. A gente fala em projeto sempre, parece uma palavra vazia, mas é o projeto de uma ressurreição, assim, de uma reescrita de uma história que esses jogadores foi importantíssimo, cara, deles passarem aqui. Então, a capacidade de trabalho desses homens, mulheres que estão ali participando, que tem nessa estrutura, acaba sendo gigantesca e importantíssimo para todo mundo. Sem dúvida. Daqui a pouco iremos a Buenos Aires, né, ao vivo, lá estão os nossos companheiros para trazer todos os detalhes, direto da capital argentina, com tudo o que eles sentiram de perto, né, a emoção do torcedor e tudo mais. Convido vocês aí de casa também a participarem com a gente, né, por meio da hashtag Troca de Passes lá no Twitter, no X, hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens pra gente, vocês, torcedores do Botafogo, que estão em êxtase, espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo, né, muita gente está lá em Buenos Aires ainda, para comemorar junto com toda a torcida lá pertinho do Monumental de Núñez, espalhados pelos bairros de Buenos Aires, né, que vão estar tomados pelas camisas alvinegras, torcedores do Botafogo comemorando esse título inédito. Convido a vocês, então, a participarem com a gente da hashtag Troca de Passes. Você, torcedor do Galo, né, porque agora é uma ressaca grande para o torcedor do Atlético, né? Além da perda do título, porque esse título era o que estimulava o torcedor do Galo ao longo desse final de ano, que, convenhamos, é um final de ano ruim do Atlético. Melancólico, né? Melancólico. Chegou em 2 finais, é verdade. Perdeu as 2 contra Flamengo e agora Botafogo, mas o futebol do Atlético foi muito ruim ao longo desse final de temporada, né? E são 11 jogos sem vencer e agora sem mais nenhuma possibilidade de título em 2024. Amigo então Diniz, tem muito o que pensar para 2025. Pensando numa frase que o Alex falou agora há pouco, né? Que a ciência não consegue explicar o futebol. Quem fez o último gol da Libertadores, cara? O Júnior Santos, que foi o artilheiro da Libertadores e que, muito por causa do futebol dele, o Botafogo está nessa final de Libertadores, né? Porque no momento mais difícil da temporada, como vocês disseram, lá no início da temporada, foi o Júnior Santos que carregou o Botafogo nas fases da pré-Libertadores, até a chegada dos reforços, até a adaptação do Luiz Henrique, né? E foi o Júnior Santos que carregou o time mesmo nas fases preliminares. Ele era o grande jogador do Botafogo. Grande jogador. Eu não posso, a gente não pode deixar de falar, porque quando sai o Thiago Nunes, e de verdade eu falo, não é porque é meu amigo não, mas o Fábio Matias, ele também participou de uma maneira importantíssima nessa pré. A transição foi difícil ali. O início da Libertadores daí foi ruim, para a chegada do Arthur, mas ele é um dos responsáveis também, porque vinha muito ruim, muito triste, muito pesado, e ele conseguiu ajudar. Pelo menos botou... ajudou a classificar realmente para a fase de grupos, com esse momento espetacular do Júnior Santos. Então tem que ser falado também. Júnior Santos, então, termina inclusive como artilheiro. Que prêmio para ele, né? Porque estava fazendo uma temporada espetacular. Luiz Henrique foi eleito craque da Libertadores, né? Tem uma lesão grave, demora a beça a voltar ao time, né? Sofre um pouco com a falta de ritmo nesse retorno e acaba sendo coroado com um gol
de mérito absoluto e total dele. Ele já tinha tentado 2 minutos antes uma jogada parecida, né? A bola estava na bandeirinha do escanteio, 2 marcadores em cima dele, ele poderia ter tentado parar a bola ali, ganhar tempo, proteger um escanteio. Ele dá um drible de letra ali, né, no meio dos 2 jogadores, sai com a bola, tenta o passe para o Matheus Martins, o passe é interceptado e a bola sobra para ele. Ele empurra para a rede. E é o maior placar das finais únicas, desde que a Libertadores passou a ter esse critério, né, esse regulamento de ter um jogo só. Foi a primeira vez que um time fez 3 gols na final, né? A gente tinha tido a primeira, Flamengo e River Plate 2-1, depois Palmeiras 1-0 no Santos, depois Palmeiras 2-1 no Flamengo, depois Flamengo 1-0 no Atlético Paranaense, ano passado Fluminense 2-1 no Boca, e agora... Que é mais comum, na 3-1 Botafogo no Atlético Mineiro. Então foi a primeira vez e um time com 10. Pois é, isso é o mais impressionante. Não, é impressionante, porque o que tem de encanto, né, nesse enredo todo é essa questão da formação do elenco, a característica desses jogadores e a capacidade, porque o Júnior Santos, se a gente for olhar, ele foi sempre importante para o Botafogo, só que ele se descobriu também, se transformou num protagonista de um tamanho que hoje ele estando como suporte, e ainda mais aquela questão que o Marlon Freitas falou ontem sobre a questão de não ter vaidade, todo mundo pensando no coletivo, é dessa maneira que acontece. Não tem nada a ver com o Atlético não pensar no coletivo, gente, não é isso. São grupos diferentes, aonde o Botafogo tinha, na sua totalidade, todo mundo jogando bem, e o Atlético, né, nesse sentido, nem tanto o Hulk se sobressaindo muito mais, junto com o Everson, mas as opções que o Botafogo acabou encontrando e ainda sendo tão bem comandado pelo Arthur, que ele realmente é um cara que falou, poxa vida, a gente não conhecia, tinha aquele trabalho no Braga e tal, mas o que ele já chegou ele mesmo falou ontem que era o maior jogo da vida dele, da carreira dele, né? É espetacular. E a gente ainda vai falar muito ao longo da semana, durante muito tempo, da parte tática desse jogo, mas o que pareceu é que era um time que sabia exatamente o que precisava fazer para ganhar a final, e o outro de forma muito aleatória, na base da individualidade, do acaso, de uma bola alçada na área, de um cruzamento, de um rebote que pinga ali, Faltando um pouco de ideia, né? Faltou muito repertório. E o Botafogo, cara, você vê que o Botafogo sabia exatamente do que precisava, e mesmo com um jogador a menos, com uma posse de bola 3 vezes menor, todas as vezes que foi, machucou o Atlético. Quando a gente está no campo, você percebe aonde que está essa fragilidade. Então, você percebe se o cara ele vai ser agressivo em você nesse setor ou não, se ele vai ser pressionado um pouquinho, ele vai voltar a bola para trás. Então, toda essa leitura o Botafogo fez. Claro que numa final, quando o Atlético faz aquele gol no iniciozinho do segundo tempo, se abre uma possibilidade, porque você tem 10, bate uma tensão, cansaço mental, físico, enfim, muita bola na área. O Hulk pegou uma bola que chutou, o John fez uma defesa, teve uma outra bola que o Davidson cabeceou para fora. Vargas teve 2 chances muito claras. Mas assim, era tudo muito meio aleatório, assim. A segunda chance do Vargas foi na base do cansaço, eu acho que do Adrielson, já que já estava esgotado, atrasou uma bola mais fraca pro John. Esperando pela individualidade. Esperando pelo acaso, pela individualidade, e bola no Hulk, né? Bola no Hulk. Só que o cara com 38 anos, uma hora a perna, por mais forte que ele seja, uma hora a perna pesa, ele que criou as melhores chances praticamente, né? Participou de 95% delas. Quase como sempre. E o Arthur foi muito cirúrgico nas mexidas também, né? Muito bem, a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, enquanto a gente está ainda acompanhando imagens. Essas imagens, pra mim, é que são as mais espetaculares de tudo, cara. Não é jogo, não, hein? Não tem jogo no Newton Santos. Olha, já aqui bancadas cheias, o gramado absolutamente tomado. Isso, cara. Olha que coisa linda. Moleque chorando lá. Cara. Imagina o orgulho, cara. A emoção de tanta gente, Para tudo isso, você vê o que é o encanto de você passar a torcer para um clube, e para um clube ainda que naturalmente não vinha vencendo, que tava toda essa fama de nuvem negra, e você vê essas crianças, né, vestindo a camisa e podendo viver isso daí, é espetacular. O Botafogo agora disputará o Mundial de Clubes, né, o Super Mundial da FIFA do ano que vem. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Vou puxar a sardinha aqui pro meu carioquismo, hein? Qual é? Terceiro título seguido do futebol carioca, hein? É verdade. Né? Verdade. Fluminense, Flamengo e Botafogo. E os 3 estarão no Mundial de Clubes do ano que vem, o grande Mundial. Tomara que dê tempo desses jogadores permanecerem até lá, pelo menos, para depois ter um desmanche, uma troca, né? Eu acho que o projeto do Botafogo é muito sólido, por mais que hoje possa perder uma ou outra peça, você vai ter condições, né, de... E os caras vão querer pro Mundial, né? Mas eu acho que uma ou outra venda não vai ser... Eu acho que o mais importante é você manter o Arthur Jorge hoje. Porque me parece um cara com muito domínio da situação, e os jogadores
confiam demais nele, assim. E outra coisa que dá pra confiar é na questão do scout, né, cara? Os analistas de mercado do Botafogo são super competentes, que já deve ter gente na agulha aí. Porque eu acho que, assim, essa questão do Arthur Jorge, ela foi tão importante, porque você vê o Júnior Santos, o Tiquinho, caras que se identificaram com o clube, foram muito importantes. O Tiquinho ano passado, o Júnior até esse ano. Poxa, vieram logo ali depois do acesso. Aceitaram a reserva numa boa também, não criaram nenhum tipo de mimimi, de problema. Ok, isso que respeitaram eu falo da liderança do Arthur, de uma maneira que fez todo mundo entender que o time tá jogando. O Tiquinho hoje não entrou em campo, cara. Não. Sequer entrou. O Adrielson voltou do Lyon e sabia que ele hoje seria um reserva. Acabou jogando pela lesão do Bastos, mas ele, ano passado, foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, chegou à seleção brasileira, foi pro Lyon, mas voltou para ser uma opção. E aceitou numa boa, sabe? Então, eu acho que isso tudo faz parte de um processo de liderança do técnico. Do Tiquinho, né? Você junta também a história daquilo que ele passou ano passado e tudo, cara. Isso aí é uma redenção para todo mundo, pai, né? É um tamanho de um desbloqueio emocional gigantesco. Nossa Senhora. Vamos ver um pouco mais, vamos falar um pouco mais sobre a bola rolando, né? Sobre o que foi o jogo de hoje, com os números da partida, para vocês verem aqui. Os números são estarrecedores aqui. E isso acho que deve deixar o torcedor do Atlético ainda mais ressabiado, né? Posse de bola, até que terminou menos pior, chegou um momento que estava 80-20, né, para o Atlético. Terminou 66% a 34%. Passes trocados, 567 do Atlético contra 146 do Botafogo. Passes certos, 89% do Atlético, só 60% do Botafogo. Com um jogador a menos, acaba errando muito mais, entregando a bola de graça, né, para o adversário. Finalizações, 20 do Atlético, 7 do Botafogo. No gol, só 4 do Galo. Contra 3 do Botafogo. Os 3 no gol. Exatamente, as 3 bolas que entraram. O Everson não fez nenhuma defesa hoje. Escanteio 6-0 para o Atlético, impedimentos 2-0, desarmes 10 do Atlético, 8 do Botafogo, 4 cartões amarelos para cada lado e 1 cartão vermelho para jogador do Botafogo, exatamente o Gregory, a 40 segundos de jogo. Agora, estou imaginando o alívio do Gregory, né, com o título do Botafogo, que imagino eu que vai pagar o bicho, vai dividir entre os outros jogadores, né? Porque imagina se o Botafogo perde o título, né? Cairia muito na conta do Gregory. Porque... Semana que ele viveu, né? Ele faz um gol importantíssimo na terça-feira contra o Palmeiras, né? Abrindo o caminho daquela vitória maiúscula. E agora recebe um cartão vermelho a 40 segundos de jogo, né? O Gregory tem feito uma temporada brilhante, uma temporada espetacular, tem jogado muita bola. Mas acabou infantilmente, né? Um lance que não pode acontecer, né? Numa decisão de Libertadores com 40 segundos. Ele tem uma voadora, né? Com muita força, atingiu o Fausto Vera e acabou expulso, né? Imagina, olha a foto, né? Pega direitinho ali. O famoso pé do ouvido, né? O pé no ouvido, nesse caso. Ouvido, né? E acabou sendo expulso com 40 segundos. Que alívio, hein, Alex? Imagina como ele deve estar agora muito mais feliz do que os outros todos os jogadores que participaram do jogo. Não, esse momento deve ter sido cruel, a gente tem certeza para ele, de ficar lá no vestiário, que fica os roupeiros ali, né? Porque na Libertadores a maioria pode ficar no banco, né? Uhum. Ele ficar ali esperando até que o Botafogo fizesse realmente esse primeiro gol, lógico que depois segue, mas... De terminar ganhando de 2-0, poxa vida, melhorou muito. Mas esse período ali é desumano que ele passou. Deve passar muita coisa na cabeça, né? Porque assim, esse tipo de jogo, ele pode te transformar em herói e heróis, ou pode também te transformar em vilão, né? É algo pesado, né? Então, o que ele deve ter passado ali não deve ter sido fácil, não. Não, muito pelo contrário, né? Deve ter ficado muito apreensivo com tudo que aconteceu durante o jogo. E um título do Botafogo que também valoriza a campanha que o Botafogo fez, né, ao longo de toda a Libertadores. Um time que saiu da fase eliminatória, né? Portanto, antes da fase de grupos, consegue passar por 2 adversários, um deles brasileiro, né, eliminando o Bragantino, até chegar na fase de grupos. E aí, vale lembrar, né, meus amigos, que o início da Libertadores na fase de grupos do Botafogo foi terrível. 2 derrotas seguidas, né? O Botafogo perde pro Júnior Barranquilha, né? No Nilton. No Nilton, exatamente. Depois é derrotado no segundo jogo pro Universitário, LDU, né? LDU. Exato. E aí... Foi a estreia do Arthur Jorge até na Libertadores. Pois é, e aí parecia que a primeira fase seria o ponto final do Botafogo. E o Botafogo se ali, classifica, né? Sem precisar da última rodada da fase de grupos. Consegue uma classificação antecipada na penúltima rodada da fase de grupos. E o que seria
um golpe duríssimo se eles não se projeto, né, Alex? No projeto. E a gente tem que lembrar que o Botafogo deixa pelo caminho no mata-mata 2 gigantes brasileiros. É isso Palmeiras nas oitavas e São Paulo nas quartas, né? E tem uma atuação, talvez a atuação mais espetacular de toda a Libertadores contra o Peñarol no primeiro jogo, quando ganha de 5-0. Talvez seja a grande atuação de um time na edição da Libertadores esse ano, né? A força mental dessa equipe para lidar com tudo, vindo do ano passado, quase não classificar na primeira fase, eles tiveram que ser gigantes. Chegaram jogadores importantes, mas eles também chegaram mais frescos, mas eles chegaram num ambiente onde realmente carregava uma nuvem negra ali que era muito pesada, né, cara? E essa semana, especialmente, né, uma semana para o torcedor 2 vitórias por 3-1 para sempre, né? É isso. Uma vitória contra o Palmeiras, que naquela altura tinha a vantagem no Campeonato Brasileiro, né? Se o Palmeiras ganha do Botafogo, praticamente ficava com o título, porque ele teria 3 pontos a mais e uma vitória a mais. Né? Então ele teria que... Teria uma vitória de ser campeão. Exato, né? Ele precisaria de uma vitória em 2 jogos para ser campeão. E o Botafogo vai no Allianz Parque cheio e vence o Palmeiras por 3-1, se recolocando de novo como favorito para a conquista do título brasileiro. E vence a Libertadores contra o Atlético Mineiro em Buenos Felipe, Aires, olha que coisa interessante, né? Quando um time é muito bem armado, né? Se a gente voltar terça-feira contra o Palmeiras, no momento em que o Marcos Rocha foi expulso, o Botafogo acabou com o jogo. É verdade. Aproveitou a vantagem de ter um homem a mais. Fez o segundo gol, quase fez o terceiro, depois o Adrielson fez o terceiro, acabou o jogo, botou o jogo no bolso. E hoje, ao contrário, ele teve um jogo a menos e não ficou tão desconfortável como o Palmeiras, por exemplo, ficou naquele momento que perdeu o Marcos Rocha. Então, o que mostra como esse time do Botafogo sabe jogar em diversas situações e que é um time muito bem armado, né? E que os jogadores confiam muito no que o técnico tem que fazer e o técnico sabe o que pode tirar de cada jogador, né? Porque quando ele perde um volante e mesmo assim ele não mexe no time, cara, e o Gregory é o primeiro volante, é o cara que resolve os problemas defensivos muitas vezes, e ele traz para cá o Luiz Henrique, ele traz o Marlon Freitas para a linha dos zagueiros, né? Compacta o time. E tá ali, tá tudo bem. Porque seria muito simples ele tirar um dos homens de frente Savarino, e colocar, por exemplo, e botar o Danilo Barbosa. Né, para controlar um pouco mais, mas não, ele reorganiza o time em campo com os mesmos jogadores. Uma prova de coragem também, né, Alex? Porque ele não faz o teoricamente mais usual, né? Ele opta por permanecer com os mesmos 10 jogadores em campo, né, depois da expulsão do Gregory. E o Botafogo praticamente não sofreu. No primeiro tempo, o Atlético chegou 2 vezes próximo à área do Botafogo ali com algum perigo, em 2 chutes de fora da área do Hulk. O Atlético não teve nenhuma ação de grande perigo dentro da área do Botafogo, mesmo jogando o tempo todo com um jogador a mais, né? Prova da eficiência do Botafogo para marcar sim. Meus amigos, tem coisas que só acontecem com o Botafogo aos 45 final. Sport Center no ar, é a estrela solitária mais bem acompanhada da... O que fez o seu dono, o John Textor, aumentou o investimento, trouxe mais jogadores de qualidade, mas preservou uma parte significativa da base do ano passado. E aí, esta química traz o resultado principal que o clube e a torcida tanto esperavam. Então, para quem chegou e sentenciou a geração do ano passado no Botafogo como uma geração derrotada, também agora vai ter que fazer a sua reparação. Está feita a justiça. Esse time do Botafogo é sensacional e merece muito a glória eterna, Mariana. E quando a gente olha para a narrativa do jogo, Rafa, que maluquice, que maluquice. Porque quando a gente pensa na história do Botafogo, desse contexto do tuiteiro mais assíduo, que já estava tirando onda, que já estava no grupo de WhatsApp, 40 segundos de partida, Rafa, uma expulsão, os fantasmas aparecem todos, os medos aparecem todos, mas não para esse elenco do Botafogo. O que esse elenco do Botafogo fez, parece que foi assim. Qual que é o primeiro fantasma que eu tenho na minha história? O mental? O desespero? Eu vou ganhar dele. Eu tenho que jogar com um a menos? Eu vou ganhar desse fantasma também. Agora eu tenho que jogar contra o outro time com a torcida vindo pra cima. Eu vou jogar contra ele. E no fim das contas, o Botafogo com um a menos. Desde os 40 segundos de jogo, o Botafogo venceu o jogo, Rafa. A gente estava até monitorando as redes sociais, né, em tempo
tempo real, de pessoas que, obviamente, publicam, emitem juízo de valor durante as partidas, e algumas pessoas já estavam escrevendo isso. Tá vendo? Olha só. O que acontece sempre com o Botafogo. O Botafogo é inacreditável. Não adianta, o Botafogo vai perder de novo, é isso, nada morre na praia, olha só, jogador expulso em 40 segundos. E aí o Botafogo faz uma coisa que desafia a lógica. Primeiro, agradecer ao pessoal do Data e ESPN, que descobriu que a última vez que o time com um homem a menos fez 2 gols pela Libertadores foi o Racing, em 2021. Eu estava curioso em relação a isso, porque quando você perde um jogador importante, como é o Gregory, no sistema defensivo, um jogador que dá esse equilíbrio no meio campo com 40 segundos de jogo, naturalmente o Atlético, passando a ter um homem a mais, tem o controle técnico da partida. O Botafogo baixa 2 linhas de 4, o Igor Jesus flutuando, mais comprometimento sem a bola do Savarino e também do Luiz Henrique, mas o Galo não era veloz. O Galo tinha o controle técnico, tanto que ele acaba atingindo um recorde, terminou o primeiro tempo com o maior percentual de posse de bola desde que nós tivemos a implementação da final única de Libertadores num primeiro tempo, 77,8%, ou seja, o Galo mandou no jogo em termos de controle técnico, mas o Botafogo se fechou, se defendeu e conseguiu construir. Só um minutinho, Rafa, porque temos o John ao vivo agora com a Roberta. Beta? Tudo bem, Mari, é isso. Mais um campeão da Libertadores chegando aqui. Parabéns, John, você com a sua família. Como é que você descreve esse momento? A ficha já caiu, porque logo ali no começo essa história começa com um drama. Como é que você conseguiu segurar também esse Atlético? Primeiramente, agradecer a Deus. Acabamos sofrendo ali com a expulsão do Gregory. A gente procurou estar mais forte mentalmente ali naquele momento. A gente sabia que ia sofrer, a gente sabia que ia ser difícil. E foi muito difícil. Mas é isso, agora é desfrutar. A gente é campeão. Esse grupo merece muito, passou por muitas coisas esse ano. Muita gente falando, muita gente apontando. Coisas do ano passado, vindo à tona. E hoje a gente mais uma vez provou para todo mundo que a gente é campeão. Esse grupo merece muito. Agora é desfrutar desse time, desse título. E é isso. Tempo de Botafogo. Ô, John, primeiro parabéns, cara, pelo título, pela sua temporada. Perguntas do jogo de futebol, você vai responder aí um monte, né? Fala um pouco disso daqui pra mim, cara, de colocar medalha na família, o sonho de criança virar realidade. Conta pra gente um pouquinho disso. Sempre foi um sonho pra mim. É difícil. É difícil falar de família. Eu que sou um cara trabalhador pra caramba. Passei por algumas coisas no futebol e fui vice-campeão. E prometi pra minha mais velha que eu ia colocar de ouro no peito dela. E hoje ela tá com a medalha de ouro. Fiz questão de tirar de mim. É pra eles que sofrem com nós no dia a dia, eles que sofrem com nós quando a gente se machuca, quando a gente perde uma partida, quando a gente acaba falhando num gol, eles que passam por tudo. E hoje eles merecem do mundo, eles merecem título, eles merecem tudo que tem, que eu posso dar. É isso, agora desfrutar desse momento que eu tô muito feliz. E essa medalha do papai? Tá feliz? Muito. Qual é o seu nome? Alicia. Dá parabéns pro seu papai. Parabéns, papai. Tchau, tchau, parabéns, obrigada. É isso aí, galera, eu tô feliz da vida, nosso glorioso campeão da Libertadores, Luiz Henrique, ganhou a chuteira de ouro, craque de bola, decidiu o jogo, né, ele tava precisando definir o jogo, conseguiu, logo na final da Libertadores, tem estrela, então assim, o Botafogo conseguiu, e detalhe, Botafogo perdeu um jogador aos 40 segundos do primeiro tempo, então assim, a bola rolou, o jogador do Botafogo foi expulso, e mesmo assim o Botafogo conseguiu vencer, e vencer muito bem a equipe do Atlético Mineiro por 3-1, então assim, mérito total Arthur Jorge, a toda a diretoria do Glorioso, Botafogo tá de parabéns, e é isso, agora vamos para a próxima temporada com foco total de mais Campeonato Brasileiro, mais Copa do Brasil, mais Libertadores, o Botafogo não para, essa que é a verdade, eu tô feliz da vida, e me diga a expectativa de vocês, o que vocês acharam sobre esse título inédito do nosso Glorioso, deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto, eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like, e até a próxima!